Olá, ouvintes do Papo Essencial, nosso podcast das conversas essenciais. E é isso, hein, Rô? Você tá chateado, cara? Brasil, Japão, Copa do Mundo. Pois é, eu confesso que eu acreditei que o Japão ia eliminar o Brasil. Eu estava dividido na torcida. E é interessante porque, assim, uma parte minha quer que o Brasil seja eliminado logo. Talvez eu seja massacrado pelas pessoas, né? Mas uma parte minha quer que o Brasil seja eliminado logo. Por quê? Porque as empresas, elas meio que ficam lentas durante a Copa. E eu tô com um monte de proposta de empresa e tal, e tá tudo parado. Então, uma parte minha quer que o Brasil seja eliminado para as coisas continuarem andando, né? Para o Brasil sair desse carnaval intervalado, digamos assim, né? Mas uma outra parte minha quer muito que o Brasil continue avançando, quem sabe, né? Vença a Copa e tal. Então, eu tô aqui na torcida pelo Brasil também, né? Eu tô dividido, eu confesso. Talvez você vai ser massacrado mesmo. É, cara, eu fiquei feliz, mas eu também confesso que foi difícil, viu? Deu bastante trabalho. Eu ouvi dizer que o Japão tem um planejamento para, não sei se 2030 ou 2034, 2030. 30, né? Chegar à Né? final ou ser campeão, alguma coisa assim. É. E eu não duvido, não. É isso, né, cara? Organização, disciplina, todos esses Isso, valores que os isso é um ponto japoneses têm. interessante, né? Eu não tinha parado para pensar nisso que você está trazendo, porque eles têm uma meta com prazo. É doideira. Caramba, é interessante isso, né? Não imagino o Brasil fazendo isso, do tipo, até 2000 e tanto, ser campeão da Copa do Mundo. Não vejo isso acontecendo, né? Mas entramos em outro assunto, né? O Brasil não faz isso, na minha opinião, porque é visto como um É, dos top. Para que eu vou me planejar? Eu já tenho 5 estrelas, sou o que mais tem. Os outros é que precisam me buscar, os outros é que precisam se planejar para chegar até. Entende? aham. O que também não bate, né? Porque aí você vai ver os discursos nas coletivas, fala, não, mas o futebol mundial mudou e porque todo mundo hoje está equiparado, porque tecnicamente, porque isso, porque aqui fisicamente, a tecnologia, tal, e deixou tudo mais para. Então, poxa, se programe, se planeje para continuar no topo, né? Então, É isso. esse Como é discurso que seria, ficou. como é que seria uma meta para um país, por exemplo, a Argentina foi campeã da última Copa, certo? Como é que seria uma meta para uma seleção, para um país que está com a taça, a última taça? O que que ele pensaria como meta para sustentar essa taça, né? Ou seja, continuar vencendo, sendo campeão. Porque é meio que isso, né? Como sempre dizem, né? O difícil é mais difícil do que você chegar no topo, é se manter Se no topo, manter no topo, né? Aí a gente vai entrar nos jargões futebolísticos, que é em time que tá ganhando não se mexe. Aham, Funciona muito para as empresas também, sim. que não gostam de inovar, enfim, ou tem medo, né, disso. Mas eu acho que hoje em dia não dá mais, não, cara. Ainda mais falando do exemplo específico da Argentina, essa é a última Copa do Messi, sem Messi. E aí, quem é a Argentina? É... Então, é isso, né? Pô, se a gente fizer esse paralelo aí, tem uma pessoa muito diferente, muito boa, e o resto é ok. Aí eu não tenho mais essa pessoa. E aí, agora? Como fica, né? Tem que mudar a tática, mudar a estratégia, não tem jeito. Total. Total. Agora, eu queria muito ter essa resposta, principalmente para o Brasil, porque já faz tempo que a gente está tentando de novo aí essa sexta estrela e não vem, né, bicho? Tá difícil. Sim, Eu sim. tenho uma crença limitante disso, que é muito dinheiro, vida muito boa e os caras já não ligam mais, entendeu? Tipo, minha vida tá ganha, por que eu vou me esforçar, me matar aqui para o povo brasileiro, enfim. Eu assisti vários documentários da Copa que saíram, das outras Copas, né, do Tetra, do Penta, na Netflix, e é muito legal, assim, eu vi que tem duas coisas que eles têm em comum, assim, que é esse discurso de dar uma alegria para o povo brasileiro, pensar nesse coletivo, pensar nesse todo, Uhum. porque em 94, principalmente, né, calhou de ser, a Copa começou ali próximo da mesma data que morreu o Senna, que era a alegria da Hum, galera, sim. já fazia também, né, se eu não me engano, desde 70 que o Brasil não era campeão e tava, né?
tava ali meio, cara, não vai, meio azarão ali também. Uhum. Não tava mais tão hypado. E 2002 que o Felipão resolveu não chamar lá um monte de gente, trouxe uns caras desconhecidos, pô, quem são esses caras e tal, mas formou um grupo super coeso, aí no documentário fala, cara, ambiente de time, o grupo tá fechado, todo mundo tá no mesmo objetivo, sabendo que tem que fazer um esforço e um sacrifício para chegar num lugar desejado. Sim. Então, hoje eu não vejo tanto isso assim na galera, eu vejo umas individualidades ali de umas celebridades, os outros correndo por fora, um certo espírito até competitivo dentro da É, própria seleção. Aí, sim. cara, como é que tá o ambiente? Aí chama um técnico super, que também talvez, não sei se se vê, né? Enfim, eu não tô lá dentro para saber, para falar com propriedade. Sim. Mas eu vejo que não tem mais essa. E aí o torcedor também começou totalmente desesperançoso também, né? Agora que tá ficando mais feliz porque tá passando no Sim. sufoco, mas tá passando, tá É. voltando a ter esperança. Eu percebi isso, assim, com a maior parte das pessoas com quem eu interagia, que não é todo mundo, né, mas a maior parte das pessoas que eu interagia tinha essa certa desesperança, eu diria, né, com relação ao Brasil. E a galera tem se animado um pouco mais, né, tem criado um pouco mais de esperança e tal. Mas é muito curioso mesmo esse lance do cada um meio que tentando buscar o seu espaço individual com relação a fama ou ao que está além do futebol, né? De brilhar mais e tal. Eu acho que é uma disputa interessante assim quando a gente olha para o coletivo versus o individual, ainda mais num esporte que é coletivo, Exato. né? E eu fico, assim, dá para a gente trazer muitos paralelos dentro de uma empresa, né? Uma empresa é um aglomerado de pessoas, né? Que estão trabalhando a serviço de um objetivo comum. Vai ter ali as pessoas que individualmente vão se destacar e tal, mas a empresa não pode depender unicamente desse indivíduo. Não é saudável para dentro de uma empresa, né? Acho que no futebol não é muito diferente, não. Apesar do futebol não ser uma empresa, ou esporte não ser uma empresa, apesar que esses dias eu vi num comentário que me deixou reflexivo, que o cara falou assim, futebol é negócio sim, futebol é empresa, né? Talvez antigamente não fosse tanto, ou a gente não percebesse, né? Eu Mas acho me que a gente parece era que hoje mais em dia. ingênuo. Talvez isso. Mas eu acho que esse é um ponto, né? Assim, você falou lá da época do Senna, 94, me veio muito a palavra propósito. Talvez seja clichê, né? Mas me parece que a seleção estava a serviço de um propósito. Obviamente que eu imagino que os jogadores estavam sim preocupados com o salário, com quanto eles iam receber, com quanto de patrocínio eles iriam ter e tudo mais, mas eu não sei se isso era o mais importante, né? Sim. Enfim. E eu acho que tem um adendo ainda a isso, que é a tal da internet, né, cara? E a rede É, social e tal. Porque se a gente pensar, principalmente no Brasil e tal, mas acho que no mundo inteiro, né? 94 foi ali o ano de popularização da internet, mas ninguém sabia direito o que que era, como funcionava, ainda era uma coisa muito de. Tava iniciando. restrito, né? Uhum. Você pega hoje em dia. Salários astronômicos, não se discute, beleza, isso veio crescendo há muito tempo. Mas essa geração, claro, de algumas para cá, Neymar já ali para frente já pega isso, tal, mas é muito assim, o cara além de jogador de futebol, ele é um influencer, ele é É, uma pessoa que está exposta o tempo todo, tem vários patrocinadores, tem muito mais protocolo, enfim, é complicado, cara. Então, eu não sei, assim, eu fico não tem resposta certa, eu acho, mas eu acho que está mais complexo muito de mais. fazer essa coesão do grupo, de trazer eles todos para um mesmo propósito, fazer eles não só enxergarem isso, mas se empoderarem, sentirem isso, sabe? Uma coisa é ter o discurso e falar que isso é importante. Uhum. Agora, isso virar cultura é Sim, outra coisa. sim. Então, Me traga a sua percepção disso que eu vou falar, e talvez me traga até um contraponto. É, quando a gente olha para essa dinâmica, né, do
querendo ou não, todos os jogadores, além de serem jogadores, eles também são influencers, né? Ou seja, eles estão sendo vistos o tempo inteiro, não só a partir da televisão ou pelas entrevistas, mas agora também pelas redes sociais, né? Então, termina o jogo, o cara vai postar alguma coisa na rede social dele, vai precisar aparecer, vai precisar se explicar. Eu acho que a gente tem muito mais acesso a essas pessoas, ou a gente acha, né, que tem muito mais acesso, porque a gente pode ir lá e comentar numa foto do cara que perdeu um gol e falar um monte ali para ele, e aí isso vai começar a afetar a reputação dele perante as redes sociais e esse movimento e tal. E eu acho que hoje a gente tem, sim, é muito mais complexo para ser um jogador de futebol comparado a, sei lá quantos anos atrás que o jogador, entre muitas aspas agora, né, tinha que só jogar bola. Tem muitas aspas, tá? Sim. É, mas agora está mais complexo, né? E eu acho que essa complexidade das coisas dificulta nós como seres humanos. Agora não estou falando só do jogador, tá? Estou falando de nós como seres humanos. Eu aqui, como desenvolvedor de pessoas, como treinador de empresas e tal, a nossa vida ela se torna mais complexa e com muito mais não é armadilha a palavra, mas com muito mais. Como é que é o nome disso? É aquela coisa que a gente se distrações, com muito mais distrações, que tiram a gente do foco daquilo que é importante na nossa vida. Sem dúvida. E aí eu acho que é meio assim, a rede social, ou quanto esse cara ele é influencer no dia a dia dele, acaba sendo uma distração pro bom futebol que ele joga. Será? Não sei. Você falou do contraponto, né? Manda, Aí é eu isso que não eu quero sei. ouvir. Um contraponto que eu tenho para isso é Cristiano Ronaldo. O cara é o robozão, tá com 41 anos, é uma Hum, máquina, ainda joga super bem e é simplesmente a pessoa mais seguida do mundo nas redes sociais. sim, sim. E E ele não posta perde o foco conteúdo do e tal, futebol e tal. não É, perde o foco. Tem uma equipe lá que faz para ele não, e manda ver. e imagem para ele é o top do top, né? Tipo assim, Exato. a imagem dele perante o. Mas aí tem um ponto, né? Então, legal isso que você está trazendo, e me parece que o foco do Cristiano Ronaldo não está na imagem pela imagem, mas está em eles, como ele mesmo disse, ser o melhor, se eu não pensar que eu sou o melhor. Então, a imagem dele está em ser o melhor fazendo aquilo que ele faz, né? Acho que aí tem um ponto. Estou construindo a minha linha de raciocínio com relação a isso que eu estou ouvindo e pensando, né? Porque, pô, não dá pra gente dizer também que os outros jogadores não estão tentando ser o melhor que eles podem, Sim. né? É que aí começa a entrar. Tá, por exemplo, esse jogador, ele vai achar melhor ele fazer uma publicidade por uma marca, por uma bet, sei lá, por uma marca aí. É que eu acho que eles não podem fazer publicidade para bet, né? Não faz nenhum sentido. Pode, pode. Pode? Ué, a polêmica do Neymar agora, acabou o jogo lá, ele foi convocado, a primeira coisa que ele fez, ao invés de ser um story celebrando a Ah, convocação dele, foi um stories de coisa de bet. é verdade. Caraca. Não, calma. Esse é um outro assunto que a gente pode falar Ah, também. Mas vamos lá. mundo Será sem que o regras jogador. hoje, meu amigo. Então, será que o jogador ele escolheria pegar um dia para fazer uma tarde de publicidade para uma Bet, para uma, sei lá, Nestlé, eu não sei quais marcas estão patrocinando aí, né? Mas uma tarde de patrocínios, de publicidade para ele ganhar o dinheiro dele, continuar na mídia, imagem em alta, tal? Ou ele escolheria uma tarde para estudar os outros jogadores, estudar as seleções, fazer treino, fortalecimento, enfim, estudar ou se concentrar, ou seja lá o que for, sabe? E aí eu acho que tem um pouco disso, assim. Eu acho que o Cristiano Ronaldo é um cara extremamente focado e ele não abre mão de coisas que vão fazer dele ser o melhor dentro de campo. E eu fico imaginando, como ser humano ali, que talvez as pessoas estejam fazendo escolhas puramente pela a imagem pela imagem e não a imagem de serem os melhores. Posso estar É, julgando aqui, né? Não sei. não, eu acho que a gente entra
num buraco mais fundo, né? Que é entrar nas principais feridas humanas lá, né? Dor do Uhum. abandono, traição, não sei o quê. E uma delas é pertencimento, né, cara? E aí, tipo assim, às vezes o cara não tá nem pensando nisso porque não é consciente, mas Sim. inconscientemente, para ser gostado, né? Para que as pessoas gostem de mim, para que eu seja visto, para que eu tenha essa sensação de ser amado, de ser gostado, não é só por uma imagem de ser reconhecido como algo, mas é Uhum. simplesmente gostar de mim, para que eu Sim. seja visto, para que as pessoas me reconheçam e tal. Sim. E aí ela vai construir e vai ter muito mais distração e vai olhar muito mais para não só para o dinheiro, porque aí se a gente entrar nessa esfera das bets e dos patrocínios e das publicidades, etc., vai para esse outro lado, Sim. mas mesmo de dar foco para outras coisas que não é a atividade principal daquela pessoa, de estar totalmente dividido entre outras atividades e tal, é Sim. uma distração que eu acho que sim, tira o foco e acaba influenciando sim no resultado, indiretamente, porque também eu acho que assim, entrou dentro de campo, não tem como você estar em outro lugar, acho que é 100% de presença no campo, você não entra com o celular na mão, então, tipo, acho que a pessoa não fica pensando na imagem dela dentro do campo, salvo algumas exceções, que olha para a câmera na hora de bater Sim. falta, Sim. mas, de modo geral, eu acho que tem, assim, extra-campo, a vida pessoal da pessoa agora tem mais atividades para ela fazer, então mais complexidade, então mais distração, e ela acaba se distraindo mais e comprometendo o resultado, eu acho que sim. Ah, nossa, que loucura. Assim, você estava falando isso da pessoa é, entrar em campo e meio que estar dentro do campo ali e tal, né? Eu acho, aqui a gente está no campo do eu acho, tá? Eu acho. Eu acho que, de uma certa forma, existe, talvez até inconsciente, mas existe sim um impacto da pessoa dentro de campo sendo influenciada pelo mundo fora. E eu fico pensando assim, né, pô, por um jogador que entra pensando, porra, não tenho nada a perder nesse jogo, eu vou fazer o que for para chegar onde eu tenho que chegar, na vitória, no caso, né? Agora, um jogador que entra com uma reputação, sei lá, de quantos milhões de pessoas acompanhando, seguidores, notícias, etc, etc, eu acho que isso impacta em como essa pessoa vai performar dentro de campo. Porque, não, porque assim, ela tem coisas a perder ali, Sim, sim. né? Enfim. Assim, eu acho que um indicador disso é que o jogador, quando ele tá dentro do campo e ele vai fazer, vai falar alguma coisa para alguém, agora ele fala com a mão na boca, né? Porque as câmeras captam o que essa pessoa está Ah, sim, falando sim. e tal, e como é que isso vai ser interpretado e É, tarará. talvez eu tenha me expressado mal, eu quis dizer que entra ali é 100% de presença, mas assim, óbvio, a torcida, cara, vai levar o cara para um lado, para o outro. Imagina, você tá lá performando legal, começa a te xingar. Você vai Sim, ficar nervoso, você vai ficar mexido. Temos vários casos de jogador que xinga de volta, fica bravo com a torcida, enfim. sim, E o contrário também, pô, o time tá perdendo, a torcida começa, aí você dá um ânimo ali, pô, não, vamos, a gente é capaz, a gente consegue. Então, nesse sentido, acho que sim, inclusive de imprensa, de repercussão. sim. Mas eu quis dizer nisso, assim, de propositalmente a questão da imagem dele, ou de fazer algo pensando, Ah, né, sim, numa sim, coisa sim. lá fora, ali ele tá pensando no resultado do jogo. Ah, total, Foi mais total, nesse sentido, assim, que eu quis dizer. total. Mas, É mas que assim, se a gente traz o aspecto bet para essa conversa, aí isso fica ainda mais complexo. Porque eu não lembro agora quais jogos, quem eram os jogadores e tal, mas eu lembro que estavam falando de um certo envolvimento do jogador favorecer um resultado para a bet de acordo com a postura dele dentro de campo. Do tipo assim, ao minuto tal, o jogador irá fazer uma falta no lado direito do campo, perto da grande área. E aí o jogador fazia isso exatamente no minuto tal. Você ficou sabendo dessas paradas? sim, não, teve galera que foi processada, foi meio, teve que pagar multa, tal, no Campeonato Brasileiro, se eu não me engano, do ano passado. Foi comprovado que tinha isso, tipo assim, o cara tem que ganhar um cartão amarelo porque apostaram que ele ia, tipo, se ele Sim, ganhar um cartão amarelo, uma galera ganha uma grana.
tem que ser expulso o outro, tem que fazer gol. Tinha juiz envolvido. Aí a gente entra, Brasil, corrupção, futebol, só os temas polêmicos, cara. Aí Sim. lascou. Aí a gente não vai estar cuidando da nossa reputação se a gente começar a soltar essas polêmicas aqui. Total. É que Tô eu brincando. gosto Mas sempre de trazer um olhar assim para as motivações, né, de nós como seres humanos, né, o que nos leva a esse lugar é muito doido, né? eu não tenho essa resposta, Rô, mas eu acho que é inconsciente. É inconsciente, com certeza, É com inconsciente. Eu acho certeza. que é difícil para eu acreditar que em sã consciência alguém faz coisas assim. Claro, né? É difícil porque a gente é bonzinho, a gente é legal, e a gente tem valores, mas Não, mas eu acho que tem alguns que fazem isso conscientemente. Só que no por benefício fundo, próprio, isso, conscientemente, né? Mas assim, isso, não vem exato, o todo da merda que é, principalmente se falar da isso, publicidade disso, isso, isso de, né, fazer lá a Virgínia sendo a cara da Beth, não sei o quê. Agora deu polêmica da Copa também, com o Casimiro, que sim, está transmitindo extra, né, os padrões lá das principais emissoras e tal. sim, E aí estava fazendo recomendação de bet, os jornalistas, eles já até foram notificados e mudaram a estratégia já. sim, Porque uma coisa é você tá passando o jogo, entra lá o quadradinho do lado, bet não sei o quê, aposte com responsabilidade, biriri, isso, biriri. Nitidamente é uma propaganda, a gente sabe uhum, que é uma uhum, propaganda. Outra coisa é o jornalista que está narrando e comentando o jogo começar a influenciar de maneira muito sutil, muito implícita, e sim, falando, olha, ODD mais aí para se tal jogador ganhar cartão amarelo e sair gol do fulano no segundo tempo, hein? Isso é bem provável de acontecer. Nossa, interessante essa aposta aí. Aí vira uma recomendação, que é sim, proibido por lei e tal, enfim. total, A gente entra numa polêmica. muito Mas nisso eu polêmico. queria colocar um outro assunto que não sei se está tão junto desse, mas que tem a ver com a Copa também, e com o Casé também. E eu me pego torcendo para os azarões sempre aqui, né? Uhum, E aí, por exemplo, Vozinha, de Cabo Verde, se eu não me engano, é, virou lá celebridade, todo brasileiro gostando. E aí tem sim. umas seleções das zebras aí que estão mandando bem, né? Tipo, eliminaram aí o Marrocos Alemanha, eliminou a Holanda, o Equador eliminou a Alemanha, aham, Congo estava empatando com a Inglaterra até agora há pouco aqui, a Inglaterra virou, mas a aham. gente tem uma tendência a torcer para o mais fraco ou para o azarão e tal. Você também tem disso? Eu tenho, assim, eu sempre estou torcendo para o mais fraco. Para mim, tem vários fatores, mas um deles é que fica um negócio muito enjoado. Tipo assim, Real Madrid é o melhor time do mundo, ganha todos os campeonatos. Vai, pronto, É, dá o prêmio para ele logo, pô, fica sem sim, graça, sabe? sim, Então, assim, sim. eu quero que alguém bate nele, que tenha mais competitividade ali, que a coisa fica com mais tensão, fica mais legal de se assistir. Senão não Eu, tem a- graça. eu comigo, se eu não tenho um envolvimento emocional com a pessoa, com o time, com seja lá o que for, eu acho que eu tenho essa tendência de um desejo, a tendência de desejar ver algo emocionante, sabe? Disputado. Eu gosto da disputa, gosto do lance do competir ali, né? Se eu não tenho um envolvimento emocional com uma das partes, um time e tal, né? Agora, quando existe um envolvimento emocional, por exemplo, sei lá, eu conheço a história do jogador tal que veio da onde eu nasci e ele tá ali, então existe um envolvimento emocional e eu vou estar na torcida para aquele cara, ainda que ele esteja no topo e sempre ganhe tudo. Beleza. Que no caso dessa Copa teve isso, né? Um certo reconhecimento do brasileiro se vê no Vozinha, por isso que ele tá fazendo tanto sucesso e tal. Aham. Primeiro que Cabo Verde e tal, tem uma proximidade, né, cultural ali Sim, com o Brasil, com as sim. raízes e tal. E eu não lembro agora de cabeça, mas o nome do Vozinha é um nome bem brasileiro também, Aldemir, Alcemir, alguma coisa assim. Aham. Ele ganhou o apelido porque a avó dele, quando ele jogava, quando criança na rua, chamava ele. Então, assim, é muito a história É do muito brasileiro, do brasileiro. moleque que É, jogava bola na rua, sabe? Tipo, sim. então, assim, todo mundo se identificou e o Brasil passou a torcer por esse time, sabe? Mas, de modo geral, isso acontece. Inclusive, é comprovado. Teve um estudo aí, um tempão atrás, lá, do porquê que isso acontece, né? Um cara botou lá de uma universidade, acho que na Inglaterra, não lembro, 100 estudantes com
um time A que era muito bom, um time B que era o azarão. Aí Uhum. você começa a torcer por um, aí a hora que o outro, como é o azarão, começou a ganhar. Aí a hora que viu que o azarão ia ganhar, falou: pera, vamos ter o outro, era melhor. Voltou a torcer pro principal, né? Que tinha o favoritismo. Então, assim, a gente sempre tem essa tendência, assim, eu acho isso muito, muito curioso, muito engraçado. Eu Eu acho tenho. que, eu acho que no fundo, essa, a nossa discussão ela passa muito para esse lugar das nossas feridas mais basilares ali, né, do ser humano e tal, da gente se enxergar ali, da gente se ver. Todos esses pontos de discussão eu acho que esbarram nesse lugar, né, das nossas necessidades mais fundamentais, dos nossos medos mais fundamentais como seres humanos aqui. De alguma maneira existe uma certa ligação, né, da gente se ver naquele lugar e não desejar estar ali ou se inspirar para ser diferente, ou enfim, acho que passa por isso. Ah, inclusive com as bets também, né? Eu acho que Exato, é tão exato. viciante e tal, e as pessoas. Meio que, para mim, eu tenho uma coisa comigo que é assim: no fundo, hoje, com a internet, com o tanto de acessibilidade das coisas, tudo bem, tá? Não vou entrar no mérito de fake news, inteligência artificial, essas coisas, Uhum. que chega no WhatsApp das senhorinhas e elas acham que é verdade, cada absurdo, enfim. Mas essa coisa da bet, assim, acho que as pessoas têm informação, ou se der um Google e como funciona uma bet, como uma bet ganha dinheiro, como Uhum. você vai entender que há um mecanismo ali feito para você perder, feito para te viciar, que te dá um pouquinho no começo, você fica com o gostinho, tal. Tem um mecanismo pronto, projetado para fazer você, um, se viciar, e dois, você começa ganhando, aí você se vicia, Sim. e aí o pessoal até é curioso, o pessoal comprovou eu não sei se teve um estudo específico, alguma coisa assim, mas eu estava lendo uma notícia que o pessoal comprovou que um funcionamento da bet que faz ser tão viciante é que, assim, você não se vicia em achar que você vai ganhar. Hum. Você se vicia em recuperar o dinheiro que você perdeu. Hum. E É a ó como é esperança, né, sutil. de Ó como é recuperar. sutil. Ah, comecei aqui, 50 conto. Ah, beleza. Aí você ganhou 100. Aí você pega esse 100 e investiu, ganhou 200. Aí você perde os 200. Fala, pô, meu, já ganhei 50, já ganhei 100. Eu vou recuperar essa parada. Sim. Então é muito mais cruel do que o que a gente acha. E, no entanto, assim, as pessoas não sabem como funciona. Porra, Google, ChatGPT, Cloud, qualquer inteligência, qualquer lugar. Pesquisa, velho, vai no YouTube, sei lá, pergunta para alguém como Sim. funciona, como. Não é possível que as pessoas não tenham informação. Óbvio, a gente vai entrar em 15 mil méritos de classe social, dessa Sim, disparidade, sim, sim. principalmente falando de Brasil. Não estou entrando nesse mérito. Pegar as pessoas que de fato não têm educação, não têm discernimento para entender as coisas e tal. Pô, se eu ganhar 50 conto, isso vai fazer uma baita diferença aqui na janta dos meus filhos. Então, assim, não tô justificando, chamando essas pessoas disso ou daquilo, tal. Mas, que é uma estrutura cruel e viciante e que a gente tem acesso, de certa forma, a essas informações, Uhum. mesmo sabendo que faz mal, a gente vai lá e faz. Porque se Sim. fosse assim também, né, vamos ser sinceros, com tudo, entrando nessa coisa do ser humano como um todo, a gente sabe qual comida faz mal, qual bebida faz mal, que fumar cigarro faz mal, e, no entanto, quantos milhões de brasileiros estão aí Sim. comendo McDonald's à torta direita, refrigerante, enchendo a cara direto. Então, assim, a informação a gente tem, mas o ser Sim. humano é tão mais complexo, envolve um negocinho que está aqui dentro, chamado emoção, e aí, cara, não é só uma coisa racional de entender um mecanismo, ah, não, isso aqui é roubada, não vou entrar. Se Total. fosse fácil assim, todos seríamos super saudáveis, super, né, bem de vida e tal, e não é assim que funciona. Então, É, não estou eu, entrando nesses méritos, mas eu vejo que parte do trabalho que a gente tem feito, assim, dentro das empresas, dentro das organizações, à medida que a gente vai amadurecendo nesse lugar, né, e não só amadurecendo, mas estudando também sobre os aspectos emocionais, né, das pessoas dentro do ambiente corporativo, ou dentro de um jogo, ou dentro de onde quer que ela esteja, né, dentro da família. Esses aspectos emocionais, eles têm um peso gigantesco, né, e o que a gente tem feito, assim, dentro das empresas, de levar principalmente isso em consideração na hora da gente transmitir algo, é uma das coisas que faz a maior diferença no trabalho. Porque passar informação pela informação,
não é o suficiente, Sim, né? Então não basta a gente conquistar a razão, é preciso conquistar também a emoção. exato. Na hora que a gente está transmitindo uma informação, falando da importância daquilo e tal, né? Porque eu acho que um grande exemplo, e um exemplo antigo, né, sobre isso é o uso do cinto de segurança, porque, né, antigamente, lá atrás, as pessoas eram totalmente contra o uso de cinto, etc, 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 até que a consciência foi tomando conta, a ponto das pessoas se sentirem mais seguras vestindo o cinto de segurança. Você já experimentou andar de carro sem o cinto de segurança para sentir no corpo como é, né? E aí, comigo, né? Trazendo o meu relato, eu costumo dirigir muito, né? Quando eu vou pegar um Uber e eu sento no banco de trás, eu me sinto muito desconfortável de ficar no banco de trás sem cinto de segurança. E eu preciso colocar cinto de segurança atrás. Eu sei que tem muita gente que não coloca, né? Mas é uma questão mais visceral, do tipo, eu vou colocar o cinto de segurança e para que essa sensação fique mais preenchida. Do outro lado, vem na minha cabeça, né, pensamentos antigos que é assim, nossa, mas se eu colocar o cinto de segurança, será que esse motorista vai achar que eu tô achando ele um mau motorista por estar colocando o cinto de segurança atrás? Que aí já envolve outras camadas, né? Ah, Então, há 20 anos atrás, com certeza, mas então, hoje em exatamente. dia já normalizou os cintos, então acho que é tranquilo. Total, total. Mas eu acho que esbarra muito nesse lugar emocional, né? Isso, cara, para mim é tanto verdade que, assim, pegando esse exemplo que eu acabei de dar, assim, né, tipo, pô, a gente sabe que cigarro faz mal, mas não sei o que e tal. Eu, moleque, faculdade e tal, fumava um cigarrinho socialmente. Ah, saiu da faculdade, eu tomava uma cervejinha, os amigos tudo fumando. Ah, daqui, deixa eu fumar também e tal. E meu pai, fumante inveterado, fumava pra caramba, tal, morreu de câncer no pulmão. Uhum. Quando eu vi aquilo de perto, e quando eu perdi uma das pessoas mais preciosas da minha vida por causa dessa, né? Uhum. Sabe quando cai uma ficha? Porque pega no emocional. Acho que quando o emocional É... conecta com o racional. E aí o teu sistema inteiro, cara, vira chave. Aí você fala assim, não faz sentido isso. Eu nunca mais coloquei o cigarro na boca. Então, tipo assim, pra quê, né? Não. Eu, tipo, entendi o tal do fazer mal. E é o famoso, quando é com os outros, você não sente. Quando é Sim, perto de é, casa, aí é. você fala, opa, pera, isso aqui melhor eu cuidar. Então, putz, total isso, né? E voltando à pauta da Copa, né? Eu acho que essa questão que a gente falou da identificação lá, vozinha, do mais fraco perder, a gente querer que o mais fraco ganhe e tal, é, relacionando isso lá com a primeira pauta da nossa conversa, né? De, pô, o Brasil de 94 tinha ali um negócio do coletivo, o Uhum, 2002 criou-se um ambiente, e hoje está tudo nessa individualidade e tal, que eu acho que isso também, as redes sociais, esses caras serem influencer, tá com a atenção dividida, tá tudo distraído. Primeiro que, obviamente, assim, é, é meio bizarro, assim, é meio ridículo também os salários que se ganhavam antigamente e os astronômicos que se ganham hoje. Então, assim, cara, fica a vida feita, não precisa fazer mais nada para ninguém. E ainda assim, ele se super preocupou com a imagem, como são vistos, isso e aquilo, que sim. pode prejudicar a carreira, etc, etc. Mas eu acho que ainda tem esse componente do tipo, esse emocional não está conectado com algo além deles, que a gente pode Uhum, chamar de uma certa transcendência, assim, cara, para além de mim, né? Se a gente sim, pegar lá os níveis neurológicos que a gente usa nas empresas, tem a missão e a transmissão. sim. E é esse nível mais elevado que tá assim, tá, a minha vida tá ganha, eu sou milionário, ganho dinheiro pra caramba, tô nos melhores times aí e tal, beleza. Mas essa coisa do dar esperança pro povo, do não sei o quê, de se conectar com o restante do time, pô, tá vindo um moleque aqui, eu posso ajudar a carreira dele a subir também, se ele jogar bem no meu lado e tal. E não ser tanto destaque toda hora, ou não tá tanto exposto toda hora. Esse emocional pegar a própria história deles, que para mim é um baita sensacionalismo, né? Fantástico, Luciano Huck, sei lá o quê, Uhum, ia entrevistar os jogadores para falar, você lembra de você na casinha aqui da Dona Maria, não sei quando, em 1900 e sei lá quanto, e os caras trilhardário hoje. E é engraçado, né? Porque assim, a gente acaba estudando um pouco, né, de expressão, essas coisas. Aí você vê o cara meio que respondendo sem congruência nenhuma, assim, sim, cara, nossa, cara, você me lembrou minha infância agora, né? Zero emoção conectada sim, ali, tipo assim, sim, isso aí já foi, não quero voltar para esse lugar, velho, tira isso aqui da minha frente. Era sim. quase que o cara tava falando com o corpo dele, assim, mas ele não, super, né, tô na TV aqui, Tem uma tal. narrativa, né, a ser cumprida. Então, tipo,
É difícil, né? Eu fico difícil. pensando nisso, assim. E trazendo isso para o universo corporativo, acho que pior ainda, né? Você É, fazer o colaborador se engajar com o propósito da empresa, com algo maior, com algo que está além dele, é difícil, assim. Ainda mais se a gente pegar também disparidade de salário entre líderes e tal, e a galera que está ali no, né, o colaborador mesmo que está fazendo a diferença no dia a dia, mas que o chefe dele sai de casa, de carro, com ar-condicionado, tranquilo, e se chegar fora do horário, ninguém vai falar nada, tá tudo certo. E sim, ele tem que pegar duas condições, chegar no horário, acordar às 4 da manhã para chegar on time, e aí exigisse uma produção XPTO. Então, assim, a gente começa a entrar num universo que, para mim, é total uma coisa você falar e outra coisa você sentir, se empoderar, tá? sim. Que tem a ver também com consciência, que a gente estava falando, né, cara? Você ter essa Consciência e consciência inspiração. além de você e tal, para se basear e para querer se motivar para fazer algo ali. Total. Eu vejo duas palavras importantes e muito ligadas, né? Que é consciência e inspiração. É, eu vi uma vez o Simon Sinek falar, isso me tocou muito, assim, e eu levo, enfim, para todo lugar que eu vou, que é, tipo, imagina o dono de um banco. Tem muita gente que crucifica, né? Os donos de banco e tudo mais, né? Eu acho que para nós, seres humanos, humanidade, não tem problema um cara ganhar muito dinheiro. O ponto tá em o porquê esse cara ganha muito dinheiro. O que que ele faz a partir disso? Porque vamos pensar assim, o cara é o dono de uma bet, ele tá ganhando rios de dinheiro e ele fica com o dinheiro para ele e sai lá na capa da Forbes, fulano de tal é o mais novo bilionário do Brasil e é isso. É o ganho para ele, para a família dele, e é isso. E para os próximos que são os herdeiros. Aí existe um grande problema. As pessoas vão ficar revoltadas, não vai ser nada inspirador, vão meter o pau no cara, que estão falando que ele está ganhando às custas da desgraça das outras pessoas e tal, beleza. Agora, imagina a Madre Teresa. Agora eu vou colocar um ponto para a gente refletir. Imagina a Madre Teresa de Calcutá se tornando a mais nova bilionária, ou sei lá, milionária do Brasil. E ela continua trabalhando em causas sociais, ela continua a serviço das pessoas mais necessitadas. Será que a gente crucificaria ela por ela ser uma milionária, uma bilionária? Ela estando a serviço das pessoas que mais necessitam de apoio, de acolhimento, de escuta, de estrutura, de comida e tudo mais? Né? Então eu acho que existe um aspecto da Polêmico. razão, então, da razão por trás disso. É que aí a gente tem algumas outras camadas que são muito mais complexas do que isso, né? Porque para uma pessoa se tornar bilionária, ela precisa construir um mecanismo que normalmente desfavorece muita gente. Então seria meio contraditório existir uma Madre Teresa de Calcutá bilionária. Mas o ponto está em a gente não se importa que a Madre Teresa ganhe muito dinheiro, porque a gente sabe que ela vai estar ajudando quem precisa. É, entrando nessa linha, né, a gente pega. Eu não vou entrar nessa polêmica, eu não sou especialista nisso, eu não sou jornalista, eu não conheço a biografia dessas duas pessoas que eu vou citar, Uhum. mas do que aparece por aí e do que as pessoas falam, dos julgamentos, da minha bolha principalmente, que eu, né, vejo esses debates, você tem dois paralelos de bilionários. Então vamos lá. Elon Musk e Bill Gates. Bill Gates ficou milionário com a Microsoft e hoje doa, sei lá eu quantos por cento da fortuna dele para um monte de coisa de caridade, ajuda na África, faz isso, faz aquilo, blá blá blá. Ainda assim tem um monte de gente que crucifica o cara, que Total, fala, total. né? Uhum. Uhum. E o outro lá, na minha opinião, um cara meio escroto e tipo o pessoal aplaude, nossa, o bilionário que vai levar foguete para Marte, sendo que ele poderia usar esse dinheiro para fazer coisa na Terra hoje, para Sim, ajudar aqui, sim. agora, não pensando em Marte 2050. Então, entramos nessas polêmicas também. E eu acho que a galera sacrifica porque existe uma distância também de realidade muito grande. A gente não consegue vislumbrar e visualizar o que que é esse montante de dinheiro, o que que você poderia estar fazendo Ah, com isso, total. tarará, tarará. Então, há uma distância, sabe? E um É. julgamento, né? Aí, eu não sei se eu posso falar pelos nossos ouvintes, mas... E telespectadores agora, porque temos vídeo, olha só que coisa. Sim, Acho que tem uma crença meio muito difundida, não sei se é só no brasileiro, ou se em outras culturas também, que é
eu não lembro a frase agora, mas é até frase bíblica de não sei o que, não passará na agulha dos Ah, tá. camelos, que é Aham. assim, quem enriquece, velho, não vai pro céu, dinheiro Sim, é sim, sim. sujo, e não sei o que. Aí você começa a entrar em outras Nossa, esferas, muitas camadas. das crendices e das coisas cultural, geração a geração, pai para filho, vô para pai, e por aí vai, né? Total. Então, Eu acho que realmente, não dá para a gente construir uma resposta definitiva a partir disso, porque é um problema extremamente complexo, né? Isso. sim. Mas eu acho que vale muito a reflexão, que é a intenção do nosso podcast aqui, como sempre, é promover esse espaço da gente trazer mais conhecimento, consciência, reflexão, autoconhecimento para as pessoas que acompanham a gente, né? O que eu sei é Então, que a essa é a gente adora ideia. uma narrativa de alguém que sai por baixo e chega no topo. Total, total. Seja o jogador de futebol que saiu da favela, da pobreza, tal, e virou a referência, virou craque e tal, seja o empreendedor. A gente tem vários exemplos brasileiros, né? Aí também de pessoas que saem por baixo e essa narrativa agrada muito a gente, dá um acalanto no coração por vários motivos. Por Sim. um deles, falar, nossa, eu também posso chegar lá. Tem uma certa até identificação secundária aí também. No nosso caso, que somos classe médias privilegiados, né? E uma identificação total com quem está lá embaixo, porra, tendo esperança, tendo inspiração, como você falou. Uhum. Mas o contrário a gente não aceita, não. O cara nasceu em berço de ouro, continua em berço de ouro e é super rico lá, a gente julga. A tendência é julgar. Sim. Que não merece, que fez coisa errada para conquistar, para chegar onde chegou, que não sei o quê, a gente julga. Então eu acho que o buraco todo que envolve toda a nossa conversa, né? Falamos dos jogadores da Copa que ganham salários astronômicos, das bets, que é a máquina de fazer dinheiro. E agora entrando nessa esfera, que tudo está ligado a esse dinheiro, entrando nessa reflexão de deixar para a galera, qual o sentido, qual o valor e o que significa o dinheiro para você e na tua vida? Uhum. É um meio, é um fim, é para gerar riqueza e trazer felicidade e prosperidade para sua vida, ou é algo que só te traz cansaço, limitação, porque você só fica preocupado em querer ganhar mais e para poder mudar de vida, achando que só o dinheiro é solução para mudar de vida. Sim. Então, a gente começa a entrar num outro podcast aqui, Total. num outro episódio. E eu acho legal, Du, aproveitando até o gancho, a gente não falou sobre isso, mas a nossa intenção é retornar com os nossos episódios aqui do Papo Essencial, talvez num modelo um pouco diferente, agora com vídeo, né, além do áudio que a gente já sempre fez, mas a proposta é a mesma, né? Falar sobre consciência, desenvolvimento pessoal, autoconsciência, autoconhecimento, de assuntos que eu não sei se eles são assuntos super importantes, mas eu diria que são assuntos que estão em pauta, mas com um olhar super importante que é esse da autoconsciência. Perfeito, Rô, perfeito. Um formato muda um pouco, mas a essência segue a mesma, né? Exatamente, Eu tô exatamente. muito feliz, cara, de verdade, assim. Acho que por várias coisas. Uma delas é de voltar com o Papo Essencial. Eu sou alegre e feliz enquanto eu tô fazendo isso, porque eu tô Uhum, batendo um papo com um amigo, sabe? sim, E outras pessoas têm a oportunidade de ouvir depois, refletir, se identificarem tal com a gente, com o papo, trazer novas reflexões, novos aprendizados. Então, assim, é uma delícia fazer isso aqui. Queria, né, que a gente tivesse, e acho que a gente vai chegar lá em breve, numa uhum, estrutura para estar fisicamente ali juntos, né, ao sim, vivo, tete a tete, olho no olho, com convidados e tal. Mas um grande aprendizado para mim nesses últimos tempos tem sido feito melhor que perfeito. Então, enquanto não dá para juntar ao vivo, por questões de agenda, de prioridades e tal, que uhum. ótimo que a gente está aqui fazendo isso aqui, cada um no conforto da sua casa. Eu estou aqui de chinelão, tranquilo, É isso, fazendo meu também. trabalho de home office, batendo um papo com um amigo, É um aprendendo, privilégio. contribuindo. É isso. Então, Mas cara, você estou sabe, muito ó, feliz. deixa eu pegar uma frase que você trouxe aí que eu aprendi, tá? É, o perfeito ele é melhor do que o feito. Só que é antes feito do que perfeito. Ah, sim, sim, exatamente. Uma vez eu falei do jeito que você falou, aí a pessoa me corrigiu, falou, não, o perfeito é melhor, né? O ponto é que é antes feito do que perfeito, né? E eu acho que esse é o caminho, assim. É que aí a gente vai entrar numa discussão filosófica, porque é perfeito para quem? Exato, Existe perfeição mesmo? O que que exato, é o exato. perfeito? É. Né? Então, mas Mas enfim, eu, é eu isso. também tenho essa intenção, Du, que a gente consiga levar esse nosso papo aqui por
um estúdio com uma qualidade ainda melhor e tal. Obviamente que a gente precisa da ajuda da galera que acompanha a gente de divulgar o que a gente faz, para que a gente consiga monetizar, enfim, ganhar novas perspectivas, ter mais oportunidade financeira para que a gente consiga levar isso tudo para dentro de uma estrutura, né? Então, acho que é uma das intenções importantes e já deixo o gancho também para a galera ajudar a gente na divulgação, obviamente, se a pessoa achar interessante, né? Maravilha. Então é isso. Me sinto privilegiado, muito feliz, muito animado para os papos que virão aí pela frente, animado para saber das próximas polêmicas, das coisas que a gente convive no nosso dia a dia e de botar o nosso pitaco, a nossa perspectiva, a nossa opinião através desse olhar de autoconhecimento, de autoconsciência. A gente está em clima de Copa, né? Então talvez a próxima pauta e polêmica talvez esteja ainda em Copa, e aí talvez a gente comece o próximo episódio deixando aqui, já que estamos falando do mundo das bets, né? Uma aposta, né? Uma enquete. Sim. O Brasil vai chegar até onde? Né? No nosso próximo episódio, o Brasil vai ter perdido da Noruega, ou vai ter passado da Noruega e perdido o próximo? Vai Ah, chegar meu na Deus. final? Né? Quando tiver o próximo episódio, saberemos, mas deixa sua aposta aí. Então eu quero reforçar esse convite que você fez, Rô, olhando diretamente aqui na câmera para você, nosso telespectador. Compartilhe, fez sentido, comente. Não fez sentido, comente também, coloque seu contraponto aqui, isso também ajuda a gente a enriquecer, a abrir nossa visão também para outras perspectivas. Então, mas principalmente, se você gostou, se foi um papo que fluiu, que foi gostoso e você quer fazer parte disso, faça isso comentando, deixando seu like aí para a gente no nosso canal e também compartilhando com outras pessoas que possam se interessar por esse assunto, ou por esse assunto, e possam também compartilhar a visão delas nos comentários aqui com a gente. Certo? É isso. Aguardamos todos no próximo episódio. O Papo Essencial está de volta. Essa é a grande pauta. Isso é o que tem que estar na mídia. É isso. Valeu, Tamo Du. junto. Rô, brigadão, um abraço. Falou.